Bom, gente, então vamos começar a nossa aula 3, né, que é sobre a introdução às funções matemáticas. Esse aqui é um capítulo que é a espinha dorsal para as próximas aulas do mês inteiro, porque a gente nas próximas aulas vai ver vários tipos de funções diferentes. Então vocês precisam que esses fundamentos sejam bem solidificados. Então veja esse vídeo uma, duas, três, quatro vezes, tá? E atentem, se vocês têm dificuldade, atentem aos macetes em relação às questões, porque as questões de funções na ESA são muito padronizadas. Então, dificilmente a gente vai, além das teóricas, claro, as questões práticas de funções elas sempre têm o mesmo modus operandi. Então, fiquem ligados e vamos dar a sequência na aula. Antes de falar de função, eu quero falar o conceito de produto cartesiano, que tudo começa aqui. Então, o produto cartesiano basicamente é fazer um todos por todos entre dois conjuntos. Então, o produto cartesiano, como é que a gente faz? A gente pega esse, combina com esse combina com esse combina com esse. Depois, a gente pega o próximo elemento e combina com todos o segundo conjunto. E assim por diante. Isso é o que está dizendo aqui. Ó. O produto cartesiano de A por B é um par ordenado, sendo que o primeiro pertence ao primeiro conjunto e o segundo ao segundo conjunto. O que é par ordenado? Par no sentido que são duas informações. E ordenado porque o primeiro vai ter um certo padrão e o segundo vai ter um outro padrão. Então, se eu trocar x por y, aqui é outra informação que eu estou trazendo, né, de cálculo. Agora, esse produto cartesiano a gente vai estender para todos os reais. Né? Então, como a gente tem o conjunto dos reais como um conjunto infinito, o que vai acontecer? Se, por exemplo, esse aqui, do 1 ao 5, fosse o meu conjunto, deixa eu botar aqui numa... assim fica melhor. Do 1 ao 5 fosse o meu conjunto A, e aqui do 4 até o 2 fosse o meu conjunto B, o que ia acontecer com o meu plano, com o meu produto cartesiano? Meu produto cartesiano ia ser de infinitos pares ordenados, mas eles podem ser representados pela área que está nesse retângulo aqui. Então, tudo isso aqui vai ser o meu produto cartesiano. Deixa eu pintar direitinho aqui. Isso. Tudo isso aqui vai ser o meu produto cartesiano de A por B. E aí o que vai acontecer? A gente, nesse produto cartesiano, a gente vai começar a estabelecer relações que vão pegar alguns pontos desse produto cartesiano entre intervalos reais. Então, quando a gente pega um subconjunto desse produto cartesiano, a gente chama de relação. Então, por exemplo, o que é essa relação aqui? Isso aqui está querendo dizer que é entre reais e que eu quero pegar aqui um é o dobro do outro. Então, ó, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4. Se o x for 10, ó, primeiro vem o x, depois vem o y. Ó. Então, sempre o dobro, tanto sendo um número natural como um número inteiro. Né? Então, o que vai acontecer? Para cada x, eu vou ter um cálculo no f de x que vai me gerar um y
E essas duas informações me geram um par ordenado. Então, por exemplo, se o x é menos 3, então a gente vai pegar menos 3 vezes 2, que vai dar menos 6. Então, o par ordenado vai ser menos 3 e menos 6. Se o meu x é 0,8, então vai ser 0,8 vezes 2, porque é sempre vezes 2, né? Essa lei de formação, que vai dar 1,6, ou seja, 0,8 e 1,6. Se, por exemplo, fosse raiz de 2, então é raiz de 2 vezes 2, que dá 2 raiz de 2. Ou seja, raiz de 2 e 2 raiz de 2. Então, não importa qual número que seja, vai ser duas vezes. Ah, Soma, de onde é que tu tirou isso? Tirei da lei de formação que me foi fornecida. Então, vamos ver aí essa questão aqui da ESA de 2014, tá? Se f de 2x mais 1 é x ao quadrado mais 2x, então f de 2 vale. O que vai acontecer? Como f de 2 tem que ser igual a isso aqui, então a gente já sabe que 2x mais 1 é igual a 2. Resolvendo isso, 2x mais 1 igual a 2, 2x igual a 2 menos 1, 2x igual a 1, x igual a 1 meio. Então, isso quer dizer que eu tenho que pegar lá no lugar do x, tanto aqui quanto aqui, e substituir por 1 meio. Então, f de 2 vai ser 1 meio ao quadrado mais 2 vezes 1 meio. 1 meio ao quadrado é a mesma coisa que 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 quarto. Agora, 2 vezes 1 meio, corta aqui, fica só 1. Isso aqui sobre 4, então vai ficar 1 mais 4, ou seja, 5 quartos. Letra A. Agora, tudo bem que gráfico não tem aparecido na prova da ESA, mas eu acho importante vocês entenderem o gráfico, a lei e a tabela, qual é a relação dos três. Então, a lei é essa daqui, ó. Inventei uma lei ali, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, quando x é 3, significa que no lugar do x, eu vou colocar menos 3 ali. Então, vai ficar 9 mais 15 mais 6, que deu 30. Então, a gente sabe que é menos 13 e 30 é um ponto. Inclusive, até saiu fora do meu gráfico. Vamos ver aqui o outro aqui. Menos 2 ao quadrado, 5 vezes menos 2 mais 6. 4 mais 10 mais 6. 20. Menos 2 e 20. Está fora do meu gráfico ainda. Menos 1 ao quadrado. Então, ó, vai substituindo aqui. Ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 5 vezes menos 1 dá 5. Mais 6. 12. Ó, vocês podem ver que ele está vindo e está descendo. Menos 1 e 2. Agora, 0 ao quadrado. 5 vezes 0 mais 6. Ou seja, 6. Então, o ponto 0 e 6. Qual é o ponto 0 e 6? É esse daqui. Ó. Agora, 1 ao quadrado, 5 vezes 1 mais 6. 1 menos 5 mais 6 vai dar 2. Então, 1 e 2. Então, é 1 na vertical
e o 2 na horizontal. Ou seja, é esse ponto aqui. Agora, 2 ao quadrado, 5 vezes 2 mais 6, 4 menos 10 mais 6 vai dar 0. Ou seja, 2 e 0. O 2 e 0 dá em cima do eixo aqui. Agora, 3 ao quadrado, 5 vezes 3 mais 6. 9 menos 15 mais 6. Ó, deu 0 de novo. E aqui, 4 ao quadrado, 5 vezes 4 mais 6. Então, deu 16 menos 20 mais 6. Isso aqui vai dar 2. Aqui deu 13 e 0. E aqui deu 4 e 2. Então, 4 na vertical e 2 na horizontal. Aqui. Então, observem, né, que a gente coloca o valor no x, calcula e acha um valor numérico. E o valor do x com o valor numérico gera um par ordenado que ele pode ser inclusive colocado no plano cartesiano. Bom, então agora a gente vai tratar um pouco das propriedades de uma função. Então, quando eu falo de domínio, eu estou falando de todos os valores possíveis para a variável de entrada. Então, a variável de entrada para vocês é essa daqui, ó, o x. Então, aqui é onde está os valores do domínio. Tá? E o que é a imagem? A imagem é todos os resultados que podem aparecer a partir do cálculo do valor numérico disso daqui. Bom, então, o que a gente faz para analisar o domínio? A gente vai dando uma olhada, então. Por exemplo, no raiz de 2x menos 4, como é raiz, então, para isso aqui existir, isso aqui tem que ser um número maior ou igual que zero. Com isso, a gente fica com uma equação que vai resultar em x maior ou igual que 2. Agora, isso foi só para a parte ali em vermelho. Agora vamos olhar a parte em azul. Opa, deixa eu botar uma cor um pouco mais clara. Aqui. Então vou botar a parte em azul aqui do lado. Então, aqui não pode dar zero. Então, o x menos 7 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de 7. Então, o domínio dessa função aqui é todos os números pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual que 2 e x é diferente de 7. A análise da imagem a gente vai tratar mais lá na frente quando a gente for ver a função quadrática, tá? Agora não faz muito sentido em trabalhar com isso. Função injetora, sobrejetora e bijetora. A gente vai falar isso aqui porque já caiu uma questão teórica sobre isso na ESA que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, uma função é injetora quando ela tem um único correspondente no domínio, ou seja, se eu for fazer o gráfico da questão, vai acontecer, seria assim, ó. Tipo, se a função fazer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui, ó, nesse nível do alvo, tem dois valores marcados. Então, ela não pode ser injetora. O que é sobre-injetora?
sobrejetora é, por exemplo, quando eu tenho um buraco. Então, por exemplo, eu tenho uma função lá, deixa eu botar essa função em azul. Tem uma função lá, e aí de repente ela tem um gap. Né? A gente chama isso aqui no mercado financeiro de gap. Então tem uma lacuna que não tem nada definido. Quando acontece isso aqui, ela não é sobrejetora. Então, quando ela for injetora e sobrejetora, ela é bijetora. E a propriedade principal que vocês devem saber é que se uma função é bijetora, ela pode ser invertida. Então, foi isso aqui que caiu na questão da ESA de 2018. Não precisava saber muita coisa. Mas, por exemplo, qual a alternativa correta? Aqui, se ela for injetora e não for sobrejetora, então ela não é bijetora, então não poderia ser. Essa aqui, ela poderia não ser injetora e ser sobrejetora, então ela não ser bijetora. Se ela não for sobrejetora, ela não pode inverter. E se ela não é injetora, porque se dizer que ela é sobrejetora, não necessariamente ela é injetora, então eu também não tenho certeza se ela vai inverter. Então a única alternativa correta ia ser, para ela ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora. Era a única afirmação que estava 100% correta e precisa. Então agora a gente vai tratar aí da questão de crescimento e decrescimento. Então assim, para vocês é muito simples saber se um gráfico está crescendo ou não, né? Se o gráfico está indo nessa direção, ele é crescente. Se ele está indo nessa direção, ele é decrescente. E se ele está estável, ele é considerado um monótono. Mas é importante você saber a definição matemática disso. O que é crescente? Significa que quando x está aumentando, o f de x está aumentando, ou seja, se x1 é maior que x2, então f de x1 é maior que f de x2. Agora, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quando eu aumento o x, o y fica flat. Aqui é diferente, ó, eu aumentava o x, ele está aumentando o y também. Então, o f de x1 vai ser igual ao f de x2. E por último, se x1 é maior que x2, agora olha só, quando eu aumento o x, o y vai diminuir. Então, o f de x1 vai ser menor que o f de x2. Então, são essas três definições de crescimento, monótono e decrescimento. Então, a gente vai olhar agora aquela questão teórica que apareceu em 2020. Então, o que acontece nessa questão aqui? A gente tem, né, que quando o x está crescendo, o f de x está... Então, o que está dizendo aqui? Que os valores estão ficando menores. Então, o f de x está decrescendo. Enquanto o x cresce, o f de x decresce, só pode ser uma função decrescente. Agora a gente vai falar sobre paridade de uma função. Essa questão aqui não caiu ainda em nenhum concurso da ESA, mas eu acho importante aí. Pode ser uma questão, por exemplo, de uma questão teórica que pode aparecer aí. Então, o que eu sei quando a função é par?
eu sei que em relação ao eixo vertical, ela vai ter uma simetria, ou seja, como se fosse um espelho, né? O que acontece desse lado está acontecendo igualzinho desse lado, e as pontas estão indo para o mesmo lado. Então, ou o gráfico é assim, ou o gráfico é assim. Na função ímpar, o espelho é em relação à origem. Então, ele fica simétrico em relação à origem. E as pontas são divergentes. Então, ó, aqui está vindo para cá e aqui está vindo para cá. Então, quando eu digo pontas divergentes, é para a função ficar assim ou ficar assim nos seus extremos. Outra coisa que ainda não apareceu no edital, mas eu acho importante que a gente fique aí esperto, é a questão das funções periódicas. O que quer dizer função periódica? Função periódica é que tem uma repetição de valores. Então, o que vai acontecer? De tempos em tempos, que nem aqui, ó, ela está fazendo um ciclo. Ó. E aí, esse ciclo a gente chama de período. Então, né, aqui a gente tem um período, aí aqui, ó, um período quer dizer que quando ela completa um ciclo inteiro, né, outro período, e aqui outro período de novo. Então, essa função é importante, por exemplo, quando a gente vai modelar para tentar prever no futuro que é como um determinado fenômeno vai se comportar. Por exemplo, uma função periódica é tentar analisar a produtividade de uma planta conforme as estações, né? O verão, inverno, outono e primavera. E elas geralmente são funções trigonométricas. Isso, gente, não cai no concurso. Então eu não sei ainda como a banca vai conseguir encaixar esse tipo de questão sem falar em funções trigonométricas, tá? Mas vamos aguardar, é importante a gente saber. Outra coisa também da questão de funções periódicas é a questão de amplitude. O que eu quero dizer com amplitude? Amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. Por exemplo, aqui a gente pode perceber nessa questão que ela varia entre esses dois valores o tempo todo. Então, essa tarja em amarelo seria a amplitude desse fenômeno descrito por esse gráfico aí no slide. Bom, gente, então agora a gente vai para uma matéria que é muito importante na ESA, que é a questão de composição de função. Tá? Basicamente, significa tu aplicar duas vezes duas funções distintas dá um mesmo valor de x. Então, o que vai acontecer? Tu tem o valor de x, aí tu vai aplicar ele na primeira função, e o valor numérico tu vai aplicar na segunda função. Certo? É bem facilzinho, é só ir passo a passo. É mais fácil do que falar. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui nos exemplos. Tá? Então, tem essa questão aqui de 2016, né? Seja f a função 2x mais 4 e g a função 3x menos 2. O que é f bola g? Então, primeiro tu vai aplicar na g e depois tu vai aplicar na f. Então, tu está fazendo f de g de x. Só que tu sabe que o g de x é isso daqui. Então, é f de 3x menos 2. O que significa f de 3x menos 2? Que onde tem x, tu vai colocar 3x menos 2. Então,
seria 2 vezes um trambolho mais 4. Agora, esse trambolho é que vai ser o 3x menos 2. Ou seja, agora faz aqui o chuveirinho. Então, vai ficar 6x menos 4 mais 4. Ou seja, 6x, que é a letra A. Então, vocês podem ver que é uma questão bem simples. Basta tu ir passo a passo e entender o conceito de composição. Agora, vamos falar sobre um outro conceito chamado raiz. Raiz é a mesma coisa que falar o zero da função, tá? Então, quando eu falar em raiz ou zero, vocês têm que lembrar de fazer o seguinte, de fazer essa igualdade aqui. F de x igual a zero. Então, o que significa fazer a raiz dessa função? Significa fazer o f de x igual a zero. Como eu sei que f de x é isso daqui, então 2x menos 10 igual a zero. 2x igual a 10, x igual a 10 dividido por 2, ou seja, x igual a 5. Só que x igual a 5 é o valor dx. E o valor de y vai ser esse daqui. Então, o ponto que eu estou interessado é o ponto 5 e 0. Bom, agora então a gente vai falar sobre função mista. Função mista é quando eu tenho mais de uma lei envolvida. As leis elas vão ficar entre chaves aqui. Então, a gente deve prestar atenção nos limites do domínio aqui. Então, para cada pedaço do domínio, a gente vai ter uma lei diferente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa lei aqui de número 1 e essa lei aqui de número 2. Se eu fosse fazer a reta numérica, o que ia acontecer? Vou botar aqui o 3 aqui. Então, do 3 para valores menores ou iguais, incluindo o próprio 3, a gente teria a segunda função. E para valores maiores que 3, a gente vai ter a primeira função. Então, vamos ver. O que é o f de 5? O 5 está aqui, ó. Então, ele corresponde à primeira lei da função. Então, eu vou fazer o x ao quadrado. Então vai ser 5 ao quadrado. Menos... Agora, o que é o f de 2? O 2 está aqui. Então, ele faz parte da segunda lei. Então, é 3x, ou seja, 3 vezes 5. Com isso, a gente fica então em 25 menos 15, que resulta em 10. Tá? Então, se for cair função mista na ESA, eu acho que vai ser dessa maneira. Tá? Ele vai te dar ali uma função mista ali com 2 ou 3 partes e vai pedir para calcular o valor numérico. Eu acredito que não deve ser muito fora disso. Função inversa. Tá? Esse é um assunto aí que tem que prestar muita atenção, porque tem aparecido paulatinamente nos últimos concursos pelo menos uma questão de inversa. Inclusive apareceu uma questão teórica. Então, o que é fazer uma inversa? Uma inversa eu vou pegar e vou trocar as variáveis de lugar. Tu vai inverter o par ordenado. Então, o que vai acontecer? Tem uma coisa que acontece com o par ordenado, tem uma coisa que acontece com o gráfico e tem uma coisa que acontece com a parte algébrica. Então, tem que entender dessas três coisas, tu precisa entender pelo menos essas duas aqui. Então, se f de 5
é 7, então f de menos 1 de 7 vai ser 5. Então, se o par 5 e 7 pertence à função, o par 7 e 5 pertence à sua função inversa. Agora, como é que fica a parte algébrica nessa história? Essa aí a gente vai ver agora no próximo slide. Em como determinar uma inversa. Então, como é que a gente faz? A gente quer fazer a inversa desse cara aqui que é o x mais 3. Então, primeira coisa que a gente faz, troca x por y. Eu vou fazer aqui em vermelho. Y igual a x mais 3. E agora troca literalmente x por y. Então, x igual a y mais 3. E agora aqui em verde a gente vai isolar o y. Então eu vou pegar o 3 e vou passar para o outro lado. Vai ficar x menos 3 igual a y igual a x menos 3. Voltando agora para a escrita original, então f de menos 1 de x vai ser x menos 3, que é a letra A. Então, para vencer na ESA, com relação a funções, vocês vão ver que as questões básicas de funções são bem padronizadas, a maioria delas é de substituir valores, e cuidem com as teóricas, porque essa questão teórica geralmente é uma que a galera erra, porque vocês estão acostumados a trabalhar muito a questão do cálculo, e vocês deixam os detalhes da teoria para trás. Tá? Então, olhem bem aqui, né? Em 2020 a gente teve duas questões, uma teórica e uma de cálculo, 2019 uma de cálculo, 2018 só uma teórica e em 2017 duas, uma de valor, uma de cálculo de valor e uma outra de inversa. Então a gente vai fazer algumas questões aí para encerrar a nossa aula. Bom, vamos começar então pela questão de 2014. A gente tem aí duas funções que possuem um ponto em comum. O que significa que possuem um ponto em comum? Significa que f de x é igual a g de x. Então, eu vou fazer f de x igual a g de x. O f de x é 2x menos 2/5 e o g de x é 3x ao quadrado menos c. Então, vamos lá. Multiplicando tudo por 5 para assumir aquele denominador, vai ficar então 10x menos 2 igual a 15x ao quadrado menos 5x. Passa tudo para o outro lado. 15x ao quadrado menos 5c mais 2 menos 10x. Ou seja, 15x ao quadrado menos 10x mais 2 menos 5c. Então, o que acontece? Quando ele fala que possui um único valor em comum, então essa báscara aqui ela vai ter o delta igual a zero. Então, lembrando que aqui está o meu A, aqui está o meu B e aqui está o meu C. Então, vou fazer aqui o delta. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, 0 igual menos 10 ao quadrado, 4 vezes 15 vezes 2 menos 5c, que vai dar 100 menos 60, 2 menos 5c. Já passa o 100 para o outro lado. A gente vai ficar então com menos 120 mais 300c. Então a gente vai ficar com 20 igual a 300c. O c vai ser 20 sobre 300, que simplificando dá 1 sobre 15, que é a letra D. Agora, eu tenho, na questão aqui de 2017, duas funções reais, o f e o g, sendo que m é igual a f de n. Então, eu quero saber g de m. Se o m é igual
a f de n, então g de m é igual a g de f de n. Então a gente tem aqui uma questão de composição de função que está tentando enganar a gente. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o valor de f de n. Então vai ser g de 5x mais 1. Aí agora o que eu vou fazer? No lugar do x na função g, né, lembrando que a função g, deixa eu apagar aqui, a função g é 3 vezes um valor menos 2, então o que vai acontecer? E esse valor aqui, entre parênteses, é o 5x mais 1. Então vai ficar chuveirinho aqui, 15x mais 3 menos 2, ou seja, 15x mais 3, 15x mais 1. Só que teve um pequeno erro aqui, ó, porque como é f de n, então aqui é 5n. Então aqui é 5n, aqui é 15n e aqui é 15n. Ou seja, resposta correta, 15n mais 1. Então a gente tem aí uma questão do último ano, né? A gente tem duas funções, a f e a g, só que a gente não sabe o valor da f. Mas a gente tem uma relação aqui e eu estou interessado em descobrir o valor de f de menos 1. Então, eu sei que f de g de f de x é igual a x menos 1. Então, no lugar... Então eu vou aplicar a função g como se isso aqui fosse um bloco único. Então, como ele é 5 vezes, menos 5 vezes um valor mais 3, então vai ficar menos 5 vezes f de x mais 3. Isso igual a x menos 1. Então, menos 5f de x igual a x menos 1 menos 3, menos 5f de x igual a x menos 4, 5f de x igual a 4 menos x, e aí passa o 5 para o outro lado, então a gente vai ter que o f de x é 4 menos x sobre 5. Então, o que vai acontecer? Já descobri o valor, qual é a função f. Então agora eu vou lá e calculo a f de menos 1. 4 menos menos 1 sobre 5. Menos com menos dá mais, então 4 mais 1 sobre 5, que dá 5 sobre 5, que dá 1. Então, gente, assim, esse capítulo aqui ele está um pouco curto, vocês têm aí os exercícios para fazer a apostila, mas principalmente revejam esse vídeo, estudem, façam e refaçam exercícios. Qualquer dúvida, comentem, me mandem e-mail ou comentem ali no YouTube ali que eu posso fazer vídeos extras. Tá? Bons estudos e boa semana, gurizada!